Então, quando a gente fala da parte do nosso cérebro, de como ele percebe as coisas e de como nós nos comportamos mediante também as ações externas, eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Vocês já devem ter escutado a respeito da psicologia das cores e de como as marcas, as grandes marcas mundiais, trabalham com essa perspectiva dentro do seu contexto, né? Então, aqui a gente tem um exemplo ali da cor roxa, significa o quê? Traz a parte da imaginação e sabedoria. Quando eu vou para uma cor de tom vermelho, me traz juventude, coragem. A hora que eu vou para uma cor ali amarela, por exemplo, me traz clareza, calor. Então, por que eu estou colocando isso aqui dentro do contexto de controle da carga externa? Você deve estar falando assim, pô, isso aqui é o quê? É curso de marketing? Não, não é curso de marketing. Eu estou querendo fazer só uma alusão e trazer uma reflexão para vocês a respeito justamente desse cenário aqui. Atenção às armadilhas, validação versus marketing. Então, pode ser que essas tabelinhas de percepção de esforço que a gente está vendo aqui, que são extremamente validadas na nossa área e se muito bem aplicadas, explicadas para o nosso aluno, para o nosso atleta, e o profissional também tem experiência de como ela funciona, de tudo que ele tem que tomar conta em relação à utilização dessa ferramenta, de nada vai adiantar se eu apresentar, por exemplo, tabelas dessa forma para o meu cliente. Ô, louco, André, isso aqui comercialmente pode ser bonitinho, pode ser legal, pode ser bacana pra caramba, mas eu estou saindo da perspectiva da validação da ferramenta. Então, quando eu faço qualquer tipo de alteração em uma ferramenta psicométrica dessa, por exemplo, que foi validada, por exemplo, em preto e branco, sem nenhum tipo de figurinha, emojizinho, tudo, eu estou descaracterizando ela. Então, como o nosso cérebro também se comporta de uma forma também muito visual, e nós somos atraídos também por essa questão da psicologia das cores, eu posso estar induzindo a uma resposta que não é bem aquela, por uma simples carinha ali de estar mais pesado, por uma cor mais forte. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ah, André, então quer dizer que eu não posso usar? Eu não aconselharia. Mas se você quiser usar, você vai usar. Mas você tem que estar ciente de que isso é uma realidade, é uma evidência científica, e que você tem que tomar a decisão por qual caminho vai querer seguir. Isso não é o correto de ser utilizado. O correto é a gente utilizar a escala como ela foi validada, como aqui nesse artigo do professor Fábio Nakamura, quando ele traz a questão se a percepção do esforço, né, é um método confiável. Se eu não me engano, esse artigo, eu acho que ele deve ter 10, 12 anos já quase da publicação dele, quando ele fez. Então, eu fiz o quê? Eu trouxe aqui só essa seleção aqui do que eu acho que é interessante dentro do contexto que a gente está falando. Em diversos estudos, o comportamento da PSE da sessão apresentou o quê? Uma forte relação com outros indicadores internos de intensidade do exercício, como, por exemplo, lembra que eu falei indicadores internos? Consumo de oxigênio, frequência cardíaca, concentração de lactato. Entretanto, é importante ressaltar que ainda são necessários estudos adicionais para validar o método sob a perspectiva ecológica em diferentes esportes. Então, isso aqui foi há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, como eu falei, mas é um método totalmente confiável e validado. Agora, eu não posso pegar essa tabela e fazer aquilo que vocês viram antes. E é o que está lotado nos lugares por aí. Como eu falei, do ponto de vista de marketing visual, legal. Mas do ponto de vista de validação e aplicação do que ela foi validada para ser feita, eu já estou saindo do contexto. Então, tomem cuidado com essas armadilhas, que a nossa própria área joga ali para a gente cair, a gente joga, né, mesmo essas armadilhas e pisa em cima de todas elas, tá certo? E dentro dessa perspectiva, num processo de evolução natural da ciência, nós temos o que, pessoal? A escala Centimax, que é a escala CR100, que praticamente é a mesma proposta do que a CR10 que vocês viram ali. Só que qual que é a diferença dessa escala? Essa escala permite ao profissional que está utilizando com algum indivíduo em específico que ele seja mais pontual das respostas. Pensem comigo, de 0 a 10, vamos levar de novo para a perspectiva do futebol, para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu estou com 2 atletas próximos e um escuta o outro falar assim que a sessão foi, cara, bota aí, foi 9, o outro lá já pensa assim, vou ter que fazer complemento, para mim não foi tão pesado assim, não sou besta, vou falar 9. Acaba falando 9. Por quê? O que é máximo, do que é moderado, do que é leve, está muito próximo de 0 a 10. E aí, qualquer coisa, às vezes, esse treino do cara, ele vai me responder 10. E 10, pessoal, é praticamente sensação iminente de morte. É como se fosse um treino que você nunca fez na vida naquela magnitude. Então, quando você vai para a perspectiva do trabalho da CR100, ela permite para você uma ancoragem
verbal mais distribuída e uma ancoragem numérica mais distribuída, que o atleta e o indivíduo vai precisar de olhar muito bem sempre onde, primeiro, para o lado direito, que é o lado verbal, depois para o lado esquerdo. Então, exemplo, se eu vier aqui olhar dentro dessa perspectiva de aplicação aqui da tabela de Borg, e eu vou olhar e vou falar assim, poxa, cara, meu treino acho que foi moderado. Tá, mas moderado quanto? Aí ele vai olhar para a ancoragem numérica do lado, moderado pode ser de 25 a 44. Uma coisa é 25, uma coisa é 44. 25 está dentro do moderado ainda e 44 está quase indo para o difícil. E, obviamente, a hora que o indivíduo for calcular as unidades arbitrárias, a carga de treino dessa sessão, pegando o tempo da sessão e multiplicando ali para a resposta dessa tabela, ele vai ter a carga de treino de uma forma geral. Ah, André, mas eu já usei essa tabela. Cara, mas fica com uma carga de treino muito alta, cara, porque ela vai de 0 a 120. Mas você está esquecendo de um ponto principal, que ao final de calcular a carga interna geral por essa tabela CR100, ao final você deve dividir por 10 esse valor para que você tenha o mesmo valor padrão igual a CR10 que vocês viram anteriormente, que já está amplamente validada, e essa aqui tem sido utilizada muito no meio científico, tá? Então, dentro dessa perspectiva aqui, pessoal, que eu posso colocar aqui? Após 30 minutos do término de uma sessão de treinamento, solicita-se ao indivíduo que ele responda essa escala. Só que pensem dentro da seguinte perspectiva. Às vezes o seu aluno está lá treinando com você na academia, ele está com pressa, ele tem um compromisso, ele acabou de treinar correndo, nem tomar banho, às vezes ele não tomou, saiu correndo para tomar banho lá no escritório, foi para a casa dele, sei lá, ele não tem tempo para te responder isso, para ficar ali para esperar. Lógico, ele não vai ficar esperando ali por 30 minutos. Mas hoje já é aceitável, dentro das evidências que os estudos trazem, que o indivíduo pode responder em torno de 10, 15 minutos depois da sessão, também que já é uma boa percepção ali da resposta dele em relação ao que ele está te entregando referente à carga de treinamento. E num cenário mais amplo, até 24 horas pode ser também. O que você também não pode ficar fazendo é um dia comparar a resposta de 10 minutos com 24 horas, porque aí tem um gap muito grande. Mas, exemplo, vamos lá no futebol de novo. Se você acabou de... Quem já viveu o contexto sabe como é que é. O preparador físico ali, o fisiologista, tem que ficar coletando várias informações, vários dados. Acabou uma partida. Imagina que o time lá tomou derrota de novo, faz 3 jogos que não ganha, está correndo risco de rebaixamento, um monte de coisa. Você acha que os caras vão ficar respondendo essa tabelinha de uma forma feliz, ainda mais dos quebra-palco depois que dá no vestiário, depois de um jogo, ainda mais quando a coisa está calorosa? Cara, não vai dar para responder nem em 10, nem em 15, nem em 30. Agora, em 24 horas, dentro dessa perspectiva, opa, aí já talvez fique mais fácil disso ser feito. E aí, você pode utilizar links, né, como o Google Forms, por exemplo, para poder fazer isso, certo? Então, essa medida deve refletir o quê? Uma avaliação global da intensidade de toda a sessão. Então, o que representou aquilo para o atleta, para o indivíduo, na perspectiva do âmbito cardiorrespiratório, do âmbito neuromuscular de uma forma geral. Isso é o que a gente chama, então, de CIT, que é a carga interna de treinamento. Como eu falei para vocês, pegar o tempo da sessão, a resposta do indivíduo e multiplicar para gerar a carga interna. E a gente fala que isso a CIT é relacionada em unidades arbitrárias, porque, pessoal, eu estou pegando a percepção de uma tabela com uma unidade de tempo. A unidade de tempo está no sistema de métricas internacionais, essa percepção da tabela não. Então, por isso que a gente utiliza essa nomenclatura de unidades arbitrárias, beleza? Então, aqui um resumo final, pessoal. Se vocês utilizarem o Google Forms e trabalharem, por exemplo, com uma CR10 mesmo, né, que é validada assim como a CR100, a qual você vai usar não importa, mas que seja uma validada, que mostra a carga de treino da sessão pelo tempo que o indivíduo treinou. Se você usa ou uma PSR, uma Quality Total Recovery, que reporta como que o indivíduo se sente no dia seguinte em relação à própria percepção, a recuperação dele. Se você utiliza uma outra escalinha dessa que a gente chama de escala de bem-estar, para trazer as sensações subjetivas daquele indivíduo, a fadiga, como, por exemplo, fadiga, qualidade do sono, dor muscular, nível de estresse e humor, você já tem um ponto de intervenção muito grande, porque isso aqui vai te dar uma coisa que a gente chama de score da saúde. Por quê? Percebam que quanto mais alto ele responde, por exemplo, 5 em tudo, é bom para tudo. Só que no 3 é o normal de quase tudo. Então, se são 5 perguntas, pensem comigo, são 5 perguntas, e 3 pode ser considerado normal, se eu tenho um score ali de 15, por exemplo, somando todas as respostas,
eu tenho um indivíduo dentro de uma resposta normal do que para ele se remete a 5 situações ali de percepção de fadiga, qualidade do sono, dor muscular, nível de estresse e humor, certo? Se algum dia ele responde para você abaixo disso, o seu radar já vai ligar e você vai procurar qual variável é essa aqui. Eu só gostaria de chamar a atenção que o 3 é na parte do sono, é dificuldade em adormecer. Então, essa questão de já ter mais dificuldade em adormecer, acordar durante o sono, não conseguir dormir dentro do horário que você está acostumado, já é um fator que, mesmo sendo ali no 3, próximo do que é uma normalidade desse indivíduo, que pode afetar consideravelmente a recuperação desse indivíduo, porque você sabe, né, o sono é o anabolizante mais potente que nós temos no nosso organismo. Então, sempre atento quando você utilizar essa escala de MacLean de 2010, quando o indivíduo responder 3 na qualidade do sono. Esteja atento a isso e como que ele também está percebendo a recuperação dele mediante ou a PSR ou a Quality Total Recovery. E o que eu acho interessante também utilizar, pessoal, isso aqui é um modelinho antigo que eu utilizava, eu já tenho um outro modelo agora, que você pega uma figura, né? Você coloca lá para o teu cliente responder pelo Google Forms através de um link e pede para ele pontuar quais são os pontos de dor que ele está sentindo. Então, por exemplo, se ele vier aqui nessa escala de sensação subjetiva aqui, né? De bem-estar, e responder normal, dor muscular em 3, ele não vai marcar a tabela. Então, você tem que orientar ele para fazer isso. Eu já tive vários problemas que eu sei com atleta, é difícil, a gente tem que ficar no pé, porque os caras às vezes não entendem muito ou não te ajudam. Então, tudo que tiver de 2 para baixo, ali, 2 e 1, é ruim. Então, quando ele responder 2 é dolorido ou com palpação com dor, e o 1, mesmo sem apalpar, está dolorido para caramba. E você tem que saber quais regiões são essas, para saber se são condizentes essas dores, se elas são esperadas mediante o que foi prescrito na sessão de treino lá, através das tarefas da sessão da carga externa para aquele indivíduo. E se ele está com algum tipo de dor que não remete ao que você fez no treino, o que será que é isso? Você tem que investigar, é sua obrigação fazer isso.